Olá, gente, tudo bem? Trago aqui um conteúdo especial para vocês. Eu fui a primeira entrevistada no podcast que foi lançado recentemente, chamado Café com Crise. E são 4 episódios no total, em que a gente sempre fala sobre padrões, né? Diversos tipos de padrões da sociedade, como que a gente reflete sobre isso, como que a gente quebra isso, quando a gente questiona, quando a gente abraça, enfim. E o primeiro podcast foi muito centrado na minha história com os padrões. Nos outros a gente acaba falando sobre outros tipos de padrão, né? Então eu sempre fui uma das entrevistadas, a gente traz outros convidados especiais. Eu resolvi trazer aqui pra vocês o trecho desse primeiro episódio que fala bastante sobre a alopécia, né? Porque ela é um tema forte na minha vida. Eu acho que vocês vão gostar, pode ser interessante aqui pra reflexão. E eu também queria aproveitar e convidar vocês para me seguirem lá no meu Instagram, porque eu também comecei a publicar uns trechos desse episódio e de vários outros episódios que a gente pode refletir bastante junto e trocar bastante. Acho que pode ser muito construtivo. Eu espero que vocês gostem. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo completo da entrevista, que tá aqui no YouTube, e também tem o podcast no Spotify. Vai estar tudo aqui embaixo, tá bom? Eu espero que vocês gostem. E é isso. Um beijo. É que aos 23 anos eu descobri que eu tenho alopecia androgenética, que é mais conhecido como calvície, assim, né? Pra quem nunca viu essa palavra. Então, em resumo, eu tenho uma queda acentuada de cabelo, e quando ele volta a crescer, ele cresce mais fino do que o fio anterior. Mas estou resumindo de uma forma mais prática. Então, à medida que o tempo passa, meu cabelo fica mais fino, e eu tenho menos quantidade, e fica mais espaçado, começa a apresentar falhas. Então, isso para uma pessoa que já tinha um problema de autoestima atrelado à imagem, foi assim, devastador no começo, devastador. Você descobriu com quantos anos? 23. 23 anos. Cara, é uma fase, assim, que não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? Não se falava muito sobre esse assunto. Hoje em dia, Se fala fala-se mais. muito mais, Sim. mas eu acho que muito mais depois da história lá da mulher do Will Smith, Do Will Smith, até. Tipo, porque não é uma coisa que as pessoas falam. E a Anne que me contou isso. Gente, muita gente tem. Muita gente. Muita gente. Existe, você sabe, alguma coisa de tipo X% Olha, eu acho que o último dado que eu tive já faz alguns anos foi de uma das tricologistas que eu passei, que era a estimativa de que 30% das mulheres teriam em algum momento da vida. Gente, é muito louco. É muita Muito gente. louco. E a alopécia tem vários tipos, certo? Sim, vários tipos de alopecia. Você teve alopecia, Eu tenho a androgenética, que ela é passada geneticamente. Tá. Claro que fatores externos, eles tendem a intensificar ou a melhorar, mas é algo que tá na minha genética, assim, pra sempre eu vou carregar. Mas assim, a vida muito estressada piora, bebida piora, não dormir direito piora, não fazer atividade física, né? Nossa alimentação, que é cheia de agrotóxico e um monte de coisa, também piora. Viver Então, assim, piora. se eu tivesse uma vida na paz, na praia, talvez isso teria acontecido mais pra frente, perto da menopausa. Mas a vida de paulistana, publicitária, workaholic, né, que fui 12 anos, aí intensificou muito, né? Sim. E as suas irmãs, ou seja, se é genética, as suas irmãs têm também? Ou elas não podem ter necessariamente? também. Até agora, não. Não, eu acho que uma delas tem, ainda no nível muito mais suave do que a minha, porque a minha veio avassaladora, assim, igual homem, né, que às vezes, entre os 17 e os 20 anos, fica Perde careca. tudo do nada, né? Eu seria assim. Só que eu comecei tratamento logo que eu descobri, meu cabelo já estava muito prejudicado, assim, realmente. Então eu já sabia que não ia mais recuperar, que poderia segurar e melhorar um pouquinho. Então eu comecei e já fui com tratamentos mais pesado que meu dinheiro podia pagar e o que tinha disponível na época. Cara, então eu fui segurando já muito, gastou assim, muito dinheiro muito com isso, dinheiro gente. com isso. Mas assim, sei lá, as poucas vezes que ela me contou, tipo, a quantidade de dinheiro que se gasta com esses tratamentos, eu fiquei chocada. Mas ao mesmo tempo, é muito louco como é totalmente possível, né, mano, isso acontecer. Porque isso acontecer assim, a pessoa resolver gastar essa grana. Mano, é seu cabelo. Tipo assim, não tem nada, não nada, mas é um dos pilares mais significativos para uma mulher. Sim. Para um homem também, mas pra mulher é diferente, né, cara? É diferente. Cara, e eu vou falar uma coisa aqui, que no meu canal, eu lancei... Você quer um café? Já vou servir pra você, vou servindo enquanto gente, você vai falando. Eu gostei, eu vou dar um golinho de água também. Tá, então vai, conta aí pra gente. E assim, eu lancei o meu canal no YouTube quando eu já tinha uns 5 anos, assim, que eu tinha descoberto a doença, né? Então, doença não, né? Uma condição genética.
E aí, só pra vocês saberem, né, pra dar uma claquete. Quando eu descobri, eu escondi isso de todo mundo, eu tinha muita vergonha. Eu demorei muito Até eu pra comecei saber. a namorar o menino logo na sequência e eu escondi dele um tempão. E um dia ele tava fazendo carinho no meu cabelo, aí prendeu, sei lá, um anel dele no meu cabelo, arrancou um fio e eu comecei a chorar. Imagina, eu tô imaginando ele, eu tô rindo imaginando ele, tipo E assim, aí ele assim, meu mas Deus, foi só um desculpa, fio doeu de muito. E eu tipo, cara, eu só te contar uma coisa. Chorando, eu contei com vergonha, eu tinha Coitado. vergonha daquela situação. E é muito louco, você consegue entender por que da vergonha, assim, exatamente? Tipo, o que fez você sentir vergonha? Cara, eu acho que quando a gente tem algum traço que a gente não gosta físico, a gente tende a querer esconder ele, né? Você tenta disfarçar Ou ele. faz piada, né? Tipo Ou assim, a faz galera piada. vai pro lado ou do humor, né? De tipo, vou zoar aqui pra não sei o quê, ou tende a Ou você esconder. tende a esconder. É, Então eu não falava sobre isso, até porque se eu falava, eu chorava. Eu não conseguia é, falar sem chorar. foda, né? E aí foi fazendo terapia, conversando com as pessoas, né? Eu troquei de médico algumas vezes. E aí eu fui aprendendo a lidar melhor com isso. E aí eu decidi fazer um canal no YouTube, porque eu não tinha visto nenhum canal de nenhuma pessoa portadora de alopécia. E eu sentia falta de ter alguém pra, enfim, dividir um pouco aquela dor comigo. Gente, PS, isso em que ano você fez o canal? Foi acho que 2018. Foi o primeiro canal sobre Mano, alopécia que eu lancei. 2018 não tinha um canal sobre alopecia. De pessoa. É, tinha uns vídeos soltos, assim, Sim, sabe? mas não tinha um canal sobre isso. Sobre E isso. é um assunto, mano, que dá pra você, tipo, falar milênios sobre isso. Milênios. Até porque tem vários tipos de alopecia, tem, enfim, experiências, coisas, tratamentos, enfim. Então, assim, que louco pensar o quanto realmente as pessoas não falam sobre esse assunto. Não, Tipo, não ainda é fala. meio tabu, né? Com certeza. É, então, assim, eu cheguei a lançar o canal no YouTube e foi transformador pra mim, porque algo que eu tinha muita vergonha mesmo, e eu coloquei assim pra todo mundo saber, porque quando eu decidi contar também, eu falei, eu quero que todo mundo saiba, pra depois ninguém vir me perguntando, nossa, Anne, como você tem pouco cabelo? Porque as pessoas faziam isso, né? Nossa, amiga, como você tem pouco cabelo, né? Ai, Ai, juro amiga, por como seu Deus. cabelo tá fininho. Aqueles comentários, né? Tipo, amiga, Que bacana, fofa, obrigada incrível. por isso. O Então, povo ama falar da nossa aparência, né? Não interessa o que seja. É é. incrível. E aí, então, tinha uns comentários que me deixavam desconfortável. Então, quando eu decidi colocar isso a público, eu queria que todo mundo visse. Assim, gente, saibam o que eu tenho, não me vem com pergunta indiscreta, entendeu? E é isso aqui, obrigada. Então, eu fiz pra contar um resumo. Tanto que o vídeo é um resumo da minha história, que era pra todo mundo ficar sabendo. E eu postei no Facebook em tudo, assim, ó. Todo mundo que me segue Eu revi esse vai vídeo ficar agora. sabendo. E foi, assim, um turning point na minha vida, porque as pessoas vieram com muito acolhimento, muito carinho, as pessoas preocupadas, não imaginavam o que aquilo era pra mim, o que eu Não, tinha, você aquela deve ter até condição. descoberto pessoas que têm e que você não sabiam que Sim, tinham, tipo, que sim, até estão ao seu redor e nunca tinham falado sobre isso com você. com certeza. E aí, colocar isso a público e começar a ter inscritos e pessoas que têm isso ao longo, assim, não só no Brasil, tem brasileiras que moram em outros países e que seguem o canal e que falam, colocam seus relatos, assim, criou como se fosse uma rede de apoio mesmo, sabe? Assim, de você abre a sua história, as pessoas começam a comentar, um comenta em cima do outro e vai trocando, troca dica. Isso foi muito forte, assim, porque uma coisa que eu, inclusive, estava falando com Peras hoje no carro, que dei carona para este moço, Sim. eu falei, o poder de você falar o que você sente, a dor que você carrega, e na hora que isso ressoa em alguém que tem um fardo similar, como é automático essa ligação, Essa conexão, essa né? conexão que cria. E isso pra mim foi transformador, me senti muito fortalecida. Me senti Ai, cara. muito. Sabe assim, cara, eu sou capaz e vai dar tudo certo, e a gente vai Foi, superar isso junto. Porque foi olha essa igual rede. quando eu comecei a falar sobre maternidade no Instagram. Mesma coisa. Foi uma cura minha. Eu falar sobre maternidade no Instagram foi pra eu me curar. Tipo assim, ali eu precisava falar com alguém. Eu era uma pessoa que tinha zero amigas mães. Sim. Tipo assim, nenhuma amiga minha próxima eu tinha conhecido. As pessoas, tipo, que, estudou comigo na oitava série, sei lá, alguma coisa assim. Mas não amigas próximas. E foi total, assim, eu precisava colocar pra fora, cara. Eu precisava dividir com as pessoas. E ainda assim, maternidade solo, tarará. E aí você começa a ver que vem outras pessoas se identificando, né, com o seu conteúdo. E Sim. isso vai te dando uma coisa, cara. Enfim, ainda. Aí entrando de novo, desculpa, pessoal, signo, sim, vai ser recorrente neste Não canal. tem como tirar Não isso, tem como gente. tirar de mim. A aquariana, né, ajudando a humanidade, tipo assim, é isso. É um pouco disso, sim. Muito sua missão, né? Tipo, tem a ver muito com a sua missão, né? Estar em contato com isso. E eu tentei colocar uma visão sobre o que estava acontecendo, diferente também da que da nossa reação imediata, né?
que é o desespero, o pânico, ai meu Deus, o que vai ser de mim e tal. E é, Sim. cara, como a gente lida com isso? Né, eu já fiz alguns paralelos que eu sei que são fortes, né? E talvez pode até levar para uma interpretação um pouco negativa, mas assim, se algum dia você perde, né, um membro do seu corpo, alguma coisa, uma habilidade, qual que é a sua alternativa se não aprender a lidar, a não ter mais aquilo? Então, assim, claro, você pode fazer tratamento, você pode se cuidar, o que importa é você estar bem. Mas a questão é, em vez de você olhar o que você está perdendo, né, que a gente olha sempre o que a gente está perdendo. Então, em vez de dar luz ao que você está perdendo, a pergunta é, qual que é o seu potencial com o que fica, com o que você tem? Né, então, assim, eu já Que fiz é esse... meio, até me veio na cabeça aquele perfil daquela menina que é uma modelo, acho que é Paola Antonini, Paola Antonini, que ela não tem uma perna, né? E ela fala muito exatamente dessa forma, assim, de, cara, óbvio, foi devastador, tipo, fiquei muito mal, nananã, mas, tipo, tá bom, então como eu posso trabalhar com o que eu tenho aqui agora, que é não ter uma perna? porque o que você vai fazer? Não dá pra voltar pra trás, né? Então, por exemplo, eu já fiz exatamente esse gesto que eu vou fazer agora, quando for o vídeo aí online, o pessoal vai ver, mas assim, tirando o cabelo, que é, sei lá, quantos por cento de mim, todo o resto independe do meu cabelo. E eu preciso do resto pra realizar as coisas, não do meu cabelo. Só que na nossa sociedade, acho que principalmente na cultura latina, o cabelo é um sinônimo de sedução, de autoestima, de beleza. Né? Não adianta, ele moldura o nosso rosto. É. É um fato. Uhum. Então, assim, você se vê sem um dos principais recursos de beleza, você olha e fala: aonde está a minha beleza? Aonde pode estar a minha beleza? E é um processo de autodescoberta quando você se abre que é transformador, realmente. Hoje eu me vejo, tudo bem que também tem fator idade, maturidade, experiência, mas hoje eu me vejo muito mais forte e eu me acho muito mais incrível do que eu achava antes. É muito louco, porque, gente, esse programa sim vai girar muito em torno das crises dos 30 anos, tá? Porém, contudo, todavia, vem, óbvio, vem crises com 30 anos, mas também vem uma bagagem incrível e uma maturidade tão maravilhosa que nada a gente consegue construir, né? É só a idade que traz isso pra gente. Então, eu fico pensando hoje com 30, eu já me acho uma mulher muito mais foda e muito mais incrível do que eu achava com 20 e poucos. Com certeza. E provavelmente com 40 eu vou achar mais ainda, enfim, né? É que uma coisa, eu queria trazer esse dado só pra dar um choque aqui pra galera, que assim, pra quem não tem problema no cabelo, pode achar tudo isso que a gente tá falando um exagero, né? Porque Sim. isso é uma das outras Igual a reações. história do Will Smith lá, quando rolou todo... Isso é uma das reações, assim, quando você fala pras pessoas, tipo, ai, é só cabelo, ai, não sei o quê. Gente, menos, tá? Ok. Então raspa o seu cabelo, é só cabelo, raspa aí, te dou 100 reais, você raspa? Não, então tá. Mas assim, eu recebi vários relatos de mulheres com câncer, ou que passaram pelo tratamento de quimioterapia, e a maior preocupação delas era ficar sem o cabelo. Meu, E a que minha coisa vontade de louca. responder o e-mail era assim: Jesus Christ, você tá com risco de vida ou de ter um déficit grave na sua saúde e a sua preocupação é o seu cabelo. Amiga, e assim, e na quimioterapia, depois que você faz, o cabelo volta a Uma hora crescer. vai voltar, né? Ele pode voltar um pouco diferente, mas ele vai voltar. Porque não interfere na sua genética, né? Sim. Mas era a maior preocupação da pessoa. E eu, cara, olha como isso é forte. Olha como isso é forte. Então, assim, tem olha pessoas- só, né? Mesmo, e é louco, porque você estando de fora de uma pessoa com câncer, você pensa, mano, imagina, como assim, que loucura. Mas aí só estando lá, gente, pra saber. Só estando lá pra saber. Exato. Tá, pra várias pessoas, isso é realmente um fator muito importante. E o mais importante ali naquele momento. É isso. Sim, é que no meu caso, né, como é uma dor assim, que eu preciso lidar com isso até o fim da minha vida e a tendência é que só piore. Sim. Então, na cadeira que eu sento, a pessoa tá preocupada com algo que é passageiro. Eu falava, não, cara, tipo, vai não, voltar. vai voltar. Fica Entendeu? tranquila, né? Então, por exemplo, eu entrevistei no meu canal a Bia, que é também incrível, ela tem até um livro a respeito disso, que ela tem a areata universal, que perdeu todos os pelos do corpo. E é do nada. É um pouco do nada, porque no caso dela é uma doença autoimune. Eu tenho um amigo meu que eu acho que deve ser essa. Você sabe, né, qual amigo meu que é? Que você já viu foto dele, eu acho? Da Acho que sim. escola. Aham. Ele, até, se eu não me engano, mais ou menos a terceira série, ele tinha cabelo. E depois ele perdeu tudo, cara. Tipo, e não tem mais nada de nada. E aí, tipo, ele fala que, meu, imagina, com terceira série, você com Nossa, 9 cruel, né? anos. Cruel. Muito cruel, assim. Então, eu lembro que na escola não podia boné, e aí liberaram ele de boné por um tempo, porque o cabelo tava caindo, e aí até ele se adaptar, né, essa nova realidade e tal.
E foi foda, cara. Tipo, ele me fala. E mesmo sendo homem, né? Que é uma cobrança muito menos, tipo, forte no homem ter cabelo ou não na sociedade, né? Socialmente falando. É, que na verdade acho que a calvície masculina, ela é mais pública, né? Então assim, não sei se é Exato. porque eles não escondem ou se eles são mais acometidos ou há mais tempo do que as É mais mulheres. não é Eu mais não lembro acometido? muito dado masculino, pra Eu ser bem acho que sincera. eu lembro que assim, na aula de genética, 1900. a calvície, ela era dominante para homem e recessiva para mulher. Então, por isso que pra mulher era menos comum. É, eu não Isso lembro assim, disso, azinho, gente. azão, azão, azinho, É. azão, 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 azinho, entendeu? Então, isso. né? Resumir. Pá, calvície. Pá, calvície. Mas assim, se a gente for parar pra pensar também, homens carecas, teve uma reconstrução, assim, dessa questão, sei lá, até Hollywood mesmo, né? Dos caras carecas e com corpo escultural, que faz aí um perfil meio machão, meio forte, meio não sei o quê. Tem vários Vin atores, não, Vin Diesel é um deles, vários atores carecas que, assim, você não sente a menor falta do cabelo dele. Menor falta. Mas, põe uma mulher careca lá, gostosíssima, vê se ninguém vai Tem comentar. alguma mulher careca? Existe alguma pessoa. A mulher do Will Smith Cara, só? eu A única conheço pessoa. 2 mulheres carecas que têm um belíssimo corpo e que se assumiram. Uma é a mulher do Will Smith, né? Mas que foi só esse ano passado. Uhum. E uma outra que eu não vou lembrar o nome, porque eu sou horrível com o nome. Que ela é americana e ela é bailarina. E ela Bailarina, pô, uma profissão que fala muito de imagem. Também deve ter Muito, sim. sido, tipo, muito desafiador pra ela. Não, e ela tem um corpo belíssimo, assim. Ela é linda. E ela até já desfilou na passarela. Tem um vídeo dela bem chocante, que ela na passarela, ela tá com cabelão. E quando ela chega na ponta, ela arranca o cabelo e joga pra fora. E a galera, oh my God! Porque, né? E assim, e é uma das coisas que eu falo muito no meu canal no YouTube. Não falei nome, gente. Fio a fio, precisamos falar sobre sigam, alopecia. Se inscrevam, né? Não, ainda mais pra quem tem alopecia, né? É legal a troca. Mas assim, se você tá perdendo o seu cabelo tal, e o tratamento às vezes não segura, né? Igual o meu tratamento segura um pouco, mas a doença tá avançando. Você tá fazendo ainda? Médio. Porque uma época você deu uma eu desencanada. dei uma desencanada. Tá, eu sei já vou como. entrar sobre isso, só pra não perder a linha de Sim. raciocínio. Que assim, então vamos usar recursos pra gente se sentir melhor. Então, por exemplo, na comunidade negra americana, inglesa, e aqui no Brasil também tem muito, as mulheres usam full lace, usam apliques, usam perucas. E elas colocam isso como um traço de personalidade, de estilo. Né? Então, por exemplo, tem muitas famosas hoje em dia, que assumem isso. Sim, fala, Né? fala Então, a muito, né? Anitta, a Pablo, a Ludmilla. Então, a própria Beyoncé, rainha absoluta deste universo, ela tem full lace, ela tem uma coleção avaliada em não sei quantos milhões de dólares. Só que não se falava sobre isso. Então, as pessoas não sabiam que isso não era delas. Entendeu? Não Até sabe, pouco porque tempo é muito atrás. perfeito o cabelo, então não dá pra saber. Né? Não dá Que pra aquilo- saber, e ninguém falava sobre isso. Esse é o grande lance, assim, a mística em torno do que é escondido. E por isso que eu falo sempre, a gente tem que falar sobre as coisas. Eu sou muito com meu marido, que ele é mais fechado, né, capricorniano, de novo signo. Ele é mais fechado, eu falo, a gente tem que falar, porque quando a gente fala, a gente tira o peso das coisas que são escondidas. Então, assim, muita gente usa, e eu falo, cara, vamos usar também. Então, assim, eu comprei uma peruca, eu tenho como se fosse uma prótese capilar, que é no topo, e uma peruca mesmo. E, gente, quando eu coloquei aquela peruca, eu me senti maravilhosa. E aí eu falei, vamos usar, tem que usar, gente. Você pode colocar silicone, pode colocar cílios postiços, você pode fazer plástico, pode fazer lipo HD, pode fazer bronzeamento artificial, pode colocar lente no dente, pode fazer tudo. Por que eu não posso usar uma peruca? É louco, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar como assim, a gente manipula tudo. O cabelo, tipo Tudo. assim, a gente até manipula em relação a faz luzes, corta, não sei o quê. Agora, assim, ter uma peruca. Tá. Isso não é seu. Mas grande é tabu, isso. grande Gente, tabu. o cílio não é mais de muitas mulheres, não é mais o cílio delas, tá? Não, da maioria, não. né? Eu sou uma excluída que não tenho cílios. Preenchimento com ácido hialurônico na cara inteira. Na cara inteira. Maquiagem pra caramba, plástica, cirurgia, unha. Também tem prótese de unha. Gente, tem plástica para regiões íntimas, né, da mulher. Tem até isso aí tem plástica. Problemático. Mas o cabelo tem que ser da pessoa, tá? Porque, entendeu? Não faz sentido nenhum. Eu falo, a gente tem que quebrar isso. Por que o cabelo tem que ser da pessoa e todo o resto não? Eu quero uma explicação lógica agora. Eu quero agora. Vai, valendo. Eu quero agora. Cadê alguém? Então, assim, eu como aquariana faço muito isso. Gente, a gente tem que pensar. Faz sentido esse preconceito? Não faz sentido. De onde vem esse preconceito? Entendeu? Então, assim, se não faz sentido, vamos quebrar. Existe, vamos lá, aí agora uma pergunta. Existe, assim, grandes tabus
grandes preconceitos? Você já sentiu algum tipo de preconceito por você ter alopecia? Hoje, tipo... Porque hoje, assim, pra quem não tá vendo, pra quem talvez não veja o vídeo, só os podcasts, a Anne tem cabelo normal, tá, pessoal? Tipo, Entre aspas, normal, entre aspas, porque não existe normal. Mas, assim, não é algo que ela ande na rua e chame a atenção, porque, ai meu Deus, careca. Não, a Anne tem cabelo. Sim. Mas você acha que você já sentiu alguma coisa? As pessoas... Eu acho que mais minimizar a dor, né? Mas isso de tipo, Não. vai. O meu foi mais assim, comentar, não senti preconceito, senti olhares, alguns comentários que são travestidos de, ai, nossa, como é fina, né? Como você tem pouco, né? Nossa, como você faz? Mas assim, mas o impacto direto foi na minha autoestima, né? Foi na minha autoestima. Uhum, com certeza. Mas eu conheço pessoas que têm alopecia, que são de níveis mais avançados, assim, Sim. de um altíssimo preconceito. Essa menina mesmo que eu entrevistei, ela falou, porque como ela não tem pelos no corpo, as pessoas olham pra ela com um olhar de pena, como se ela estivesse fazendo um tratamento, como se ela estivesse à beira da morte, pede para abraçar ela e chora. Não conhece. Fala, ai meu Deus, vai ficar tudo bem, abraça e chora. Imagina a invasão que é. Isso, Tipo, você é tá bem, louco. indo para o trabalho, vem alguém, te abraça Meu com um olhar Deus de do pena céu. e chora porque acha que você tá morrendo. Gente, e é muito louco, porque isso diz tanto sobre... Vamos lá. Disso, Meu Deus. Não, eu não consigo. eu já sei o que não você vai falar, mas por favor, elabore. Eu não tô conseguindo elaborar, porque assim, isso só diz sobre a pessoa que tá indo lá abraçar. Aí você vai, invade o espaço de outra pessoa, lide com a sua dor e com o seu momento, sei lá. Ai, mas é que eu perdi uma mãe. Mano, então lide com você, esse seu problema, com você na terapia. O que a outra que você vai incomodar tem a ver com isso? Abraçar e falar, vai ficar tudo bem, e chora. Não, e se acha uma boa pessoa de fazer isso. Isso, lógico. Olha eu como sou eu do bem, eu estou sou empática. Olha como estou sendo Mas, legal. ó, eu fui num encontro de portadores de alopecia areata universal, que é o que essa menina tem. Fui no encontro e a maioria lá ou não tinha nenhum pelo ou tinha grandes falhas no couro cabeludo. E uma boa parte dessas pessoas não tinha coragem de sair de casa. De vergonha, por causa dos olhares. E assim, e a autoestima, ela chega num nível de... Mulheres casadas também trouxeram um relato pra mim, assim, cara, eu tenho vergonha de ficar sem a peruca pro meu marido. Eu não consigo mais transar com ele, eu tenho vergonha no meu corpo. Pessoas que são de cidades menores, né, que todo mundo conhece, são comentadas na cidade. Meu Deus, gente. Então, gente, assim, a pessoa... Eu sigo uma pessoa com deficiência, eu também não lembro o nome dele, que é incrível. Ele sempre tem o cabelo raspadinho, meio colorido, assim, esqueci o nome. Eu acho que eu sei quem é. Que ele fala muito isso, ele fala, cara, eu não tenho escolha de ser como eu sou. Então, ao invés de você me acolher, me entender e até respeitar a minha condição, por que você me julga? Por que você me coloca pra baixo? Você acha que eu queria ser assim? E é muito louco isso, assim. As pessoas, elas têm um coração, às vezes, tão pequeno que elas não entendem que a pessoa carrega um fardo de não estar dentro do padrão. Mas a minha impressão que tudo isso gira em torno do ser humano não saber olhar apenas, única e exclusivamente, ele só sabe olhar pro próprio umbigo. E aí ele não consegue enxergar além daquilo. Tipo assim, ele não consegue se colocar no lugar daquela pessoa de verdade. Porque quando uma pessoa te para na rua pra te abraçar e começa a chorar e fala que vai ficar tudo bem, ela acha que isso tá sendo um ato super altruísta e empático. Sim. E ela está falando única e exclusivamente com a dor dela. Sabe Deus o que aconteceu aí com ela, que ela tá chorando? Sei lá, que seja, não interessa. Sim. Tipo, essa dor não é da outra pessoa. E se a outra pessoa tá bem? E se a outra... Nem sabe que tratamento, que coisa. E se eu quis raspar minha cabeça? Tipo assim, que você... E você tá aqui me abraçando no meio da rua, gente. Então, assim, é muito louco, né? É só saber olhar pra si. E o ser humano tá tudo errado. E eu acho que além de olhar pra si, as pessoas, elas têm uma... Não sei se é pesada essa palavra, mas elas têm uma ignorância mesmo de achar que tem um padrão na humanidade. Também. Não tem padrão na humanidade. Eu falo, gente, quem inventou a palavra perfeição não consegue conectar essa palavra com o ser humano, tá? Assim, né? Então, assim, porque não tem o padrão. Então, assim, cada um, por mais que a gente tenha todos os mesmos órgãos, né, a maioria das pessoas, funcionam de formas diferentes. O metabolismo é diferente, o seu fígado lida de uma forma como a comida lida de outro. Então, assim, o cabelo, o desenho do corpo, suas funções, suas habilidades, até onde você consegue ir, até onde você não consegue ir. Cada ser humano é único. E o maior erro é tentar se encaixar a algo unânime. Não tem unanimidade. Não tem unanimidade. Mas você sabe que você falou do lance da perfeição? Eu não acho que o problema é a palavra perfeição, porque perfeito, na minha opinião... Nada é, né? Não, tudo é. Tudo é.
Tudo é. Como é? Como é? Sim, sim. Mano, você não ter o cabelo, não sei o quê, é perfeito, porque é como é. Tudo que é feito, tipo, sei lá, se você acredita em Deus, se você acredita. Cara, o que tá aqui é pra ser como é. perfeito, É sim. perfeito como é. O problema são os padrões. Tá, título do capítulo. Não, mas o problema é o padrão mesmo, é exatamente O problema isso. É o padrão. E a gente- Assim, né, isso é uma coisa, a gente até conversou sobre isso também quando a gente tava falando do podcast, do tema e tal, que isso existe desde que o mundo é mundo, sabe Deus, na verdade, desde quando isso existe, porque padrões estão aí, por mais que eles mudam, né, de acordo Com a época, com a né? época, então a época a mulher mais gordinha era mais da hora, e a época a mulher magrela é mais da hora, a época a mulher mais fitness, a época, tipo, tem as fases, né? Mas sempre existiu o padrão. E provavelmente vai existir ainda por um longo tempo na humanidade, né? Temos muito a aprender, a evoluir. Eu acho que a nossa primeira, somos a primeira geração, talvez, que tá questionando padrões, né? Que tá falando assim, mas não precisa ser todo mundo igual, pessoal. É que pra por mim a vocês estão grande falando aí? diferença que tá sendo um ponto transformador na sociedade, né? Ocidental, oriental, são as redes sociais, porque você consegue Total. identificar pessoas que pensam de uma forma parecida com você e você entende que você não tá sozinho. Porque antes, né, você na sua cidade lá, por exemplo, portador de alopecia, não vê ninguém no seu entorno igual. Você acha que você é diferente de todo mundo. Exato. Então, na hora que você vê que tem alguém com uma dor parecida com a sua, você já se fortalece. Eu tava lendo que os millennials somos a primeira geração global. Então a gente é a Aham. primeira geração que tem acesso à globalização. Então a gente foi a primeira geração que teve acesso a outras pessoas que têm a mesma dor que a gente, que têm as mesmas alegrias que a gente, que gosta de homem, mulher, pansexual, sei lá, Aham. nem sei mais que me perco nessas coisas, gente, é muita coisa. É poliamor, é não monogâmico, gente, vai ser feliz, entendeu? Vai ser do jeito que você quiser. Então, eu acho que isso tá sendo muito disruptivo pra nossa geração, mas a nossa geração ainda tem muita dificuldade de lidar. Tipo, eu acho que parte, é uma opinião pessoal, né? Nenhum estudo não, pessoal. Eu acho que parte tá super aí, né, engajado em mudar, em ser, vamos quebrar os padrões, não sei o que lá. E a outra parte ainda tá presa. Porque, né, fomos criados assim. É, exatamente. Eu acho que a gente é a geração de transição, então a gente carrega um belíssimo peso nas costas por É. conta disso, porque a gente não combina nem com a geração anterior, nem com o que é que tá vindo, Uhum. né? A gente tá Uhum. famoso, assim, em cima do muro, né? É, Sobre alguns é. aspectos. Mas eu acho muito interessante que, assim, eu tenho 32 anos, né? Então, sempre que eu falei da alopecia para pessoas da minha idade ou mais velhas, a relação das mulheres, principalmente, era assim: ai, Anne, que situação, que pena, ai, que horror, ai, como vai ser, como você vai fazer, ai, meu Deus. Era assim, coitada. Um dia eu fui almoçar com os estagiários de uma agência que eu trabalhei, eu tinha quase 30 e eles tinham 20 e pouquinhos. Aí um deles falou: ai, Anne, como é que tá o cabelo, tal? Aí eu fui contar e um deles perguntou: ué, o que que você tem? Aí eu expliquei a situação. Aí ele olhou pra mim e falou: você não raspa a cabeça? Aí eu, quê? Ele, raspa, gente. Ai, vai ficar sofrendo, raspa esse cabelo. Cara, aquilo pra mim foi o, gente, olha a forma de lidar como é diferente. totalmente. 1000 vezes mais apegado, né? Hoje em dia você vê um monte de gente, tipo mulheres, homens raspando o cabelo pra ver como fica. Sim, lógico. E eles estão certos, né? Uhum. E a nossa geração nunca rasparia o cabelo pra ver como Imagina. fica, né? Quem fazia isso era super pra frentex, Super. questionadíssimo, julgadíssimo, porque por Uhum. que você tá raspando Não, o era, seu sei lá, era cabelo? meio coisa de artista, talvez. Ai, a coisa meio doidona ali, ó. O povo doido do Isso, teatro. ih, o povo do teatro. Olha o povo do teatro O ali. povo do teatro.